Ok, então vamos dar prosseguimento ao vídeo anterior, em que a gente estava falando sobre improbidade. A gente parou na pergunta 26, a gente já prossegue com a pergunta 27, de imediato. Agora vamos falar sobre a ação de improbidade propriamente dita. Até agora a gente viu o que é um ato de improbidade, introdução, sujeitos, as sanções aplicáveis, as espécies de ato administrativo. Olha, de ato de improbidade. E agora vamos para a parte processual da coisa. Ok? Pergunta 27. Na ação de improbidade administrativa, quem pode ser o autor? Duas pessoas. Ou o ente prejudicado, ou o Ministério Público. Se a ação for proposta pelo ente prejudicado, o Ministério Público figurará como fiscal da lei necessariamente. Ok? Fiscal agora do ordenamento. É até mais correto dizer fiscal do ordenamento do que fiscal da lei, hein? Beleza. Pergunta do 28. Se a ação for proposta pelo MP, a pessoa lesada pode participar do feito? Sim, pessoal, pode participar do feito. E a própria lei permite que a pessoa prejudicada participe no litisconsórcio ativo com o Ministério Público ou se omita, por exemplo, ou simplesmente diga, não quero participar, toca o barco aí, MP, tamo junto. Alguns autores, como o professor Fred Didier, diz que aqui o ente público, a pessoa prejudicada, tem a possibilidade de escolher se vai atuar no processo e, se escolher atuar, pode até mesmo escolher em qual dos lados. Pode atuar ao lado do MP, pode atuar ao lado do servidor, que está sendo processado por ato de improbidade administrativa. E aqui ele dá o nome de intervenção móvel. Intervenção móvel destas pessoas prejudicadas, ok? É uma posição do professor Fred Didier, que já vi cair em concurso o que é intervenção móvel. Aí está para você. Este é um exemplo. Beleza. Pergunta 29. Caso estejamos diante de ato de improbidade praticado por agente que detém foro por prerrogativa de função, a ação deverá ser proposta no tribunal respectivo? Não, pessoal. Foro por prerrogativa de função, tema atualíssimo. Você, claro, que deve estar sabendo aí as questões políticas que estamos vivendo hoje no Brasil. Este tema é muito debatido na mídia. Este foro por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro privilegiado, só diz respeito a ações penais, pessoal. Só para ações penais. A ação de improbidade a gente já viu, é uma ação civil. Portanto, deverá ser ajuizada no juízo de primeiro grau. No juízo de primeiro grau. Ok? Domicílio do réu. Tranquilo? Perfeito? Ok. Eu anotei aqui, há entendimento isolado do STJ, isolado mais uma vez, entendendo que se a ação for movida contra um magistrado em que ele possa perder o cargo, necessariamente esta ação de improbidade deve ser julgada e processada e julgada, melhor dizendo, pelo próprio tribunal a que ele é vinculado. Então, por exemplo, no meu caso, uma ação de improbidade contra mim, Deus me livre, claro, deveria ser analisada e julgada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Tranquilo? Isso está no embargo de declaração, no AGRG, no AG 1338058 de Minas Gerais. Uma posição aí isolada do STJ que pode cair em concurso, ok? Então, para magistrados, neste caso, haveria aí este foro por prerrogativa nesta ação de improbidade administrativa segundo o STJ. Tudo bem? Pergunta número 30. Suponha que um prefeito, agora mais um caso concreto, suponha que um prefeito recebeu verbas federais e não prestou contas. A União pagou lá, deu uma verba para o município construir lá alguma coisa. E aí o prefeito não prestou contas e o dinheiro sumiu. De quem é a competência para julgar esta ação de improbidade? Olha só que tem verba federal em jogo, hein? E aí você poderia me dizer aqui na lata, competência da Justiça Federal. Por quê? Porque a União repassou esse dinheiro sumiu, e aí Justiça Federal, porque tem interesse da União. Calma, a resposta não é essa. A resposta é, em regra, a competência será da Justiça Estadual. Em regra, competência estadual. Mas,
Se a União demonstrar interesse no feito, o juiz estadual remete os autos para o juízo federal, que irá analisar se a União tem realmente interesse ou não. Ok? Esta é a posição mais atual do STJ. Agora, nós não podemos esquecer que o STJ também tem entendimentos um pouco mais antigos, dizendo que se a verba foi incorporada ao município, a competência é da Justiça Estadual. Se a verba ainda não foi incorporada ao município, competência da Justiça Federal, porque a verba ainda é da União. Então, o STJ tem entendimento sumulado nesse caso, inclusive, nesse sentido. Agora, quando o STJ sumulou isto, ele estava diante de uma ação penal. Nas ações cíveis, mais recentemente, o STJ entende que o que vai determinar a competência da Justiça Federal é se a União demonstrar interesse ou não. Pouco importando se houve a incorporação das verbas ao município ou não. Esse é o entendimento mais atual do STJ. Portanto, não confunda as situações. Não confunda. Para efeitos penais, eu tenho que analisar se a verba foi incorporada ou não ao município. Se foi incorporado, estadual. Se não foi, federal. Mas para uma ação civil, eu apenas vou ver se a União demonstra interesse ou não. Se demonstrar, federal. Se não demonstrar, estadual. Tranquilo? Essa é uma questão um pouco mais sofisticada. Numa prova de segunda fase, se você abordar essas duas correntes, eu tenho certeza que você vai agradar o seu examinador. Proposta à ação, pergunta 31. Proposta à ação, o que deve fazer o juiz? Qual é o primeiro ato que o juiz deve fazer? Ele deve citar o réu para que ele apresente a chamada defesa prévia. Segundo a lei, defesa prévia. Hoje ela é chamada de defesa preliminar, que é uma defesa que visa a convencer o magistrado a não aceitar a ação. Ora, aqui o réu ele não está já se defendendo do mérito da questão. Ele está dizendo, juiz, olha, aqui não tem improbidade não aceite esta ação. Esta é a defesa preliminar, ok? Então o primeiro ato do juiz é citar o réu para apresentar a sua defesa preliminar no prazo de 15 dias, ok? Se o juiz estiver na dúvida se aceita ou não a ação, olha só, suponha que o juiz citou o réu, e aí o réu apresenta a defesa preliminar, e aí o juiz fica, essa defesa aqui tá boa, hein? Essa defesa aqui tá boa, mas estou na dúvida, hein? Eu não estou convencido, mas o advogado aqui mandou bem, porque eu estou aqui, estou na dúvida. O que é que ele faz? Ele recusa a ação ou ele aceita a ação? Ele aceita a ação. Ele aceita a ação porque aqui temos um princípio indúbio pro societate. STJ entende que se o magistrado estiver na dúvida se recebe ou não a ação, ele deve receber. Caberá à instrução provar se houve ou não a improbidade. Indúbio pro societate. Pergunta 33. Se o juiz julgar extinto o processo por carência ou improcedência liminar, haverá o reexame necessário? Resposta, não, pessoal. Alguns bons advogados diziam, peraí, aqui eu tenho um microsistema de ações coletivas, microsistema que envolve ACP, ação popular, enfim, ações do Código do Consumidor, etc. E a lei de ação popular diz que quando houver carência de ação, quando houver extinção sem exame de mérito, deve haver reexame necessário, ou seja, o juiz remete os autos para o segundo grau e a eficácia da sentença fica submetida ao exame pela Corte Superior, pelo Tribunal de segundo grau. Neste caso, pessoal, não. Por quê? Porque a lei de improbidade administrativa não trata desse reexame necessário como faz a lei de ação popular. E aqui não há aplicação analógica, segundo decidiu o STJ. Beleza, pergunta 34. Se o juiz recebe a inicial agora, ele recebeu, cabe recurso desta decisão? E se o juiz não receber a inicial, cabe recurso? Pergunta. Essa é a pergunta. Cabe recurso essa decisão que o juiz recebe ou não recebe? Resposta, sim e sim. Cabe recurso nos dois casos. Se o juiz receber, cabe agravo de instrumento. Se o juiz não receber, cabe apelação. Ok? Então, cabe recurso tanto se o juiz recebe
como se o juiz não receber. A parte inconformada pode ajuizar aí o seu recurso, pessoal. Pergunta 35. O juiz pode conceder alguma medida cautelar no curso do processo de improbidade? Sim, é claro que sim. É claro que pode haver medidas cautelares. São elas, anotei aqui para vocês. Primeira é o afastamento temporário do servidor, do agente público das suas funções, para fins de instrução. Se o juiz perceber que ele pode ali melar a instrução por estar exercendo um cargo, atrapalhando as provas, destruindo provas, eles podem determinar um afastamento preventivo aí do servidor. Olha, e aí tem prazo? Na Lei 8.112 tem um prazo aí de 180 dias. Tem um prazo. A Lei de Improbidade não fala em prazo. Não fala em prazo. Aí tem duas correntes. Tem uma galera que diz que não tem prazo, o cara pode ficar afastado preventivamente de suas funções sem prazo. E tem outra galera que diz, não, são 180 dias. Evidentemente que ele é afastado, ele não deixa de receber, hein? Claro, porque ele não foi punido ainda, não houve trânsito em julgado. Então ele continua recebendo. De certa forma, até um prêmio, hein? Até um prêmio. Mas o STJ, naquele informativo em teses do STJ, é que eu já recomendo você dar uma olhadinha, informativo em teses do STJ, lá no site. A tese número 6 de improbidade administrativa diz que há prazo, sim, de 180 dias. Então, STJ, tese número 6, 180 dias. Outra medida cautelar é o bloqueio das contas do agente público ou privado que cometeu improbidade. Então, bloqueia os bens aí, bloqueia as contas dele, depois a gente vê o que é que faz. Terceira, temos a indisponibilidade de bens do réu. Aqui temos várias observações a fazer sobre a indisponibilidade dos bens do réu. Okay? Quem requer isso? O MP. O MP requer. A pessoa jurídica prejudicada pode requerer o MP requer o juiz. Aí o juiz, beleza, vamos aqui deixar indisponível alguns bens do réu da ação de improbidade. Esta indisponibilidade visa a garantir ao juízo não só a aplicação de multas, mas também o ressarcimento ao erário. Pode incidir sobre bens lícitos ou ilícitos do réu. Ou seja, até mesmo bens que ele tinha antes de praticar a improbidade também podem ser bloqueados para pagar a multa, por exemplo. Além disso, esta indisponibilidade não pode recair sobre bens absolutamente impenhoráveis, porque não haveria qualquer sentido. Se o juiz não pode penhorar depois, para que ele vai bloquear, não é verdade? Ok? Além disso, anotei aqui para vocês, pode ser concedida esta medida mesmo sem que o réu tenha se manifestado, ou seja, inaudita altera par. Tá bom? Então, a indisponibilidade, lembre-se, visa a garantir o juízo, a aplicação das sanções pelo magistrado, eventualmente, no final do processo, e pode aí englobar todo e qualquer bem do réu, hein? Lícitos e ilícitos, adquiridos antes ou depois da improbidade, enfim. Inclusive num valor superior àquele requerido pelo MP. Porque se o juiz entender que é necessário para garantir a aplicação da multa, por exemplo, ele já bloqueia os bens do réu. E outra medida cautelar é o sequestro de bens. Tudo bem? Ok, vamos para então a pergunta 36, chegamos aqui na reta final. Se o autor da ação pediu apenas que fossem aplicadas determinadas sanções para o agente, vamos supor, o MP pediu apenas que ele saia do cargo e que ele pague a multa. Só isso. Que não, o MP não conseguiu provar o prejuízo, então não tem ressarcimento ao erário. O juiz pode aplicar outras sanções previstas na lei, mesmo assim? A resposta é sim, pessoal. O magistrado não está condicionado ao pedido do MP, por exemplo. Aqui, as sanções constantes na lei de improbidade são pedidos implícitos. Então, o MP pede o que ele quiser e o juiz decide de acordo com a lei. Pode decidir mais ou menos do que foi pedido. Tranquilo? Beleza, pessoal. Vou dar um rápido corte aqui na pergunta 37. Beber um gole d'água. A gente volta de imediato. Beleza. Show, pessoal. Vamos lá. Pergunta 37, hein? É pergunta com força, mas eu acho que o material vai ficar legal. Vamos lá. O juiz pode aplicar sanções abaixo do mínimo legal previsto para o caso concreto? Esta foi a minha pergunta de prova oral. Uma das 4 perguntas que caíram na minha prova oral foi exatamente esta.
E a resposta é, segundo o entendimento atual do STJ, não, pessoal. O juiz tem a discricionariedade para aplicar as medidas cabíveis para cada espécie de ato de improbidade, de acordo com a lei, de acordo com a gradação da lei, ok? Pode até deixar de aplicar alguma das medidas de improbidade, das sanções para o ato de improbidade, mas não pode aplicar abaixo do mínimo que a lei determina. Okay? Esta foi a pergunta de administrativo da minha prova oral. Ainda lembro, e o examinador prosseguiu com outras reperguntas sobre improbidade administrativa, mais introdutórias. Ele queria saber quais eram as sanções, como é que o legislador tinha organizado isso, e ele foi perguntando assim no bate-papo sobre improbidade. Okay? Então, quer dizer, é uma pergunta que parece boba, mas que determina a sua vida. Essa é a grande verdade. E aqui, a minha digníssima namorada teve um papel fundamental. Ela adivinhou. Ela simplesmente, acreditem nisso, pessoal. Foi um negócio impressionante. Na noite anterior, a gente treinando aqui, ela fazendo alguma simulação de possíveis perguntas, ela disse, João, e aí, pode o juiz aplicar uma lei, uma sanção abaixo do que a lei permite, do que a lei determina? E aí eu disse, não pode, entendimento do STJ aí, recente, 2016. E aí no outro dia, o examinador me faz essa pergunta. Olha só como o destino é misterioso e muito gratificante às vezes, pessoal. Beleza, vamos lá. Dito isso, vamos seguindo para terminar. Pergunta 38. O juiz pode combinar as punições previstas nos incisos do artigo 12? O artigo 12 tem 3 incisos, salvo engano são 3, e aí são as sanções para o ato de enriquecimento ilícito, as sanções por o ato que causa dano ao erário e as sanções para o ato que viola um princípio da administração. Tem lá, 3 grupos de sanções, a gente viu na tabela, né? 3 grupos de sanções. O juiz pode combinar estas sanções entre grupos diferentes? Resposta, não, pessoal, não, o juiz não pode combinar nada. Ele pode pegar uma coluna, olha, aqui beleza, o cara praticou um ato de improbidade que causa aí prejuízo ao erário. Então eu tenho aqui uma coluna de sanções possíveis. Dentre essas sanções, o juiz aplica o que ele quiser. Eu vou aplicar multa, eu vou aplicar ressarcimento ao erário e eu vou aplicar aqui suspensão de direitos políticos. Beleza, pode. Ele aplica dentro do grupo de sanções possíveis as que ele quiser, as que ele achar proporcional. Beleza, mas ele não pode combinar uma sanção de um grupo com outro. Aí não pode, pessoal. Aí não pode. É possível transação ou acordo, na ação de improbidade? É possível que as partes entrem num acordo, como a gente vê, por exemplo, no direito americano. No direito americano tudo é acordo, né? Até no penal, o cara chega lá, matou alguém, o Ministério Público quer fazer um acordo. Olha, vamos cumprir aqui 10 anos, tá de boa. A gente faz um acordo, não tem nem julgamento. E aqui, resposta, não. Não é possível haver transação ou acordo na lei de improbidade. Aí você me diz, peraí, que eu tô ligado no movimento. Teve uma medida provisória aí no ano 2015 que permitiu o acordo, que permitiu a transação. Teve essa medida provisória, a medida provisória número 703. Mas ela não foi convertida em lei. Acabou a eficácia dela. Tchau e benção. Tchau e bênção para ela. Ou seja, volta ao que era. E o que era? Não é permitido a transação ou acordo em ação de improbidade. Ok? Suponha que fulano, por exemplo, teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Beleza. Ainda assim, ele pode sofrer uma ação de improbidade proposta pelo Ministério Público e ser condenado? Resposta, sim, pessoal. Claro que pode. São instâncias diferentes. O juiz não está vinculado ao TCE. O TCE pode ter dito, beleza, para mim tá ok. Mas aí o juiz diz, não, para mim não tá não. Para mim teve aqui improbidade. Então, o juiz não está vinculado ao TCE. Mesmo que o TCE aprove as contas, o juiz pode condenar por improbidade. Ok? Esse é o entendimento do STJ. Pergunta 41. Agora reta final, vamos lá. Qual o prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de improbidade? E aqui vamos ao artigo 23 da Lei de Improbidade, pessoal. Colei para vocês.
Vamos lá. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei de improbidade podem ser propostas, inciso 1, até 5 anos após o término do exercício de mandato, cargo em comissão ou função de confiança. Ou seja, se o cara tem um mandato de prefeito, por exemplo, de deputado, ou ele exerce um cargo em comissão ou confiança, até 5 anos do término do mandato ou até 5 anos depois que o cara saia daquele cargo em comissão ou em confiança. 5 anos dali para frente. Observação. Suponha que, por exemplo, um prefeito seja reeleito, mas ele praticou um ato de improbidade no primeiro mandato. Aí ele é reeleito. Quando termina o segundo mandato, 3 anos depois, o MP vai lá e manda uma ação de improbidade. Aí quer que o prefeito vai dizer, peraí, está prescrito porque eu pratiquei lá atrás, já faz mais de 5 anos. Negativo, viu? Negativo. Porque os 5 anos começam a contar da data do término do mandato. E o mandato dele na reeleição continuou. Então o STJ diz, se continuou, meu amigo, inclusive, mesmo que haja uma pequena interrupção, num caso concreto julgado pelo STJ, ainda me recordo, o cara era o seguinte, ele era prefeito, terminou o primeiro mandato, aí ele foi reeleito. Beleza, aí ele começou. Só que aí o juiz eleitoral, ele cassou o mandato do prefeito para o segundo mandato. E ele ficou sem o mandato, beleza. Mas aí o TRE reverteu a decisão do juiz. Ele voltou ao cargo de prefeito e terminou o mandato dele. E depois, 3 anos depois, sei lá, 2, teve ação de improbidade. Aí o juiz recebeu a ação. E aí o prefeito disse, peraí, porque teve uma interrupção aqui no meu mandato. Então, meu amigo, como não houve uma continuidade, está prescrito, porque não aplica aquele entendimento do STJ de que são mandatos contínuos. O STJ, que conversa é essa, meu amigo? Que conversa é essa aqui? Não colou não, hein? O STJ disse, mesmo que haja essa pequena interrupção, se houver uma continuidade nos mandatos, é 5 anos a partir do segundo mandato. Aí sim começa a contar o prazo de prescrição de 5 anos, ok? Inciso 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Ou seja, no inciso 1 é para mandato, para quem exerce mandato, emprego, função de confiança ou cargo em comissão. Mas se o cara for efetivo, um servidor público efetivo, um policial federal, por exemplo, de carreira, policial aí de carreira, ele pratica um ato de improbidade. Ora, aqui o inciso 2 diz 5 anos, 5 anos não, perdão, é o prazo, cuidado, é o prazo previsto na lei que rege esse servidor para a pena de demissão. O que a lei que rege o servidor disser, prescreve em tanto tempo o PAD para a demissão, é o mesmo prazo aqui para a ação de improbidade. Então, por exemplo, na lei 8.112, na lei que rege os servidores federais, são 5 anos. Para que a administração puna com demissão alguém, na lei 8.112, temos um prazo de 5 anos. É possível que o Estatuto do Servidor Estadual tenha um prazo diferente, aí vai aplicar este prazo da lei estadual, ok? Então, o prazo de prescrição para quem é servidor efetivo, repito, é o prazo previsto no seu estatuto para a pena de demissão. Tudo bem? E o inciso 3, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei, que são aquelas entidades que recebem até 50% para a formação do capital, recebem recursos públicos para a formação do seu capital. Ok? Beleza, então tá aí para vocês, leiam esse artigo que vai cair. Pergunta 42, vamos lá. Vamos terminar isso. Suponha que um prefeito cometa um ato de improbidade no curso do primeiro mandato. Ah, olha aí, já respondemos. Eu nem sabia que eu tinha feito essa pergunta, já está respondida. Foi reeleito 4 anos depois do término do segundo mandato, o Ministério Público ajuiza uma ação de improbidade. Houve prescrição? A gente já viu que não. Porque houve uma continuidade nos mandatos do prefeito e aqueles 5 anos, meu amigo, só conta a partir do segundo mandato para frente, mesmo que o ato tenha sido praticado lá no primeiro mandato. Tudo bem? Muito bem. A gente já respondeu. Vamos lá, 43. O ressarcimento ao erário é imprescritível? Resposta, sim, é imprescritível.
artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. É imprescritível o ressarcimento ao erário. E o STF, em 2016, ratificou esse entendimento no que diz respeito à lei de improbidade. A atos de improbidade, para atos de improbidade, aqui estamos estudando atos de improbidade, o ressarcimento ao erário é imprescritível. Imprescritível. Para atos que causam prejuízo ao erário, mas que não decorrem de atos de improbidade, por exemplo, eu bato num carro da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Eu causei um prejuízo ao erário? Claro que eu causei. Beleza. Se o Estado quiser me cobrar esse prejuízo, ele tem um prazo prescricional, viu? Não é imprescritível isso não. O que é imprescritível, nos termos do artigo 37, parágrafo 5º, para o Supremo, são atos que causam dano ao erário, que também são atos de improbidade. Aqui é imprescritível. Não confunda, a decisão recentíssima vai cair em concursos públicos. Aí você me pergunta, tá, eu bati o carro lá no carro da polícia. Eu entendi que o Supremo disse que agora é prescritível, tem prescrição para cobrar isso. O Estado agora tem prescrição. Qual é esse prazo? Supremo não disse. Supremo não disse, pessoal. Supremo se limitou, ele não discutiu isso, hein? Ele se limitou a confirmar o acordo do TJ, que gerou esse recurso extraordinário, e este acórdão do TJ tinha dito que eram 5 anos. Prescrição quinquenal contra o Estado. Mas o Supremo ainda vai voltar a discutir isso e pode ser que o Supremo diga que são 3 anos, por exemplo. Uma responsabilidade civil aquiliana, né? Então, a gente não sabe. Mas a gente sabe que tem prescrição. Se não for ato de improbidade, tem prescrição para o Estado cobrar isso de você. Tem prescrição, ok? Mas se for ato de improbidade, meu amigo, é imprescritível Supremo Tribunal Federal. Beleza, beleza. 44. Penúltima questão. E quanto aos particulares? Beleza, a gente viu aqueles 3 incisos, não foi? 3? Ele falou em particular? Prazo prescricional para eu ajuizar uma ação de improbidade contra um particular, ele falou? Não falou não. A lei é silente. Quanto ao particular, o ato de improbidade praticado pelo particular, a lei não trata do prazo de prescrição. O entendimento majoritário é de que aplica-se neste caso, por analogia, o prazo prescricional referente ao servidor público, ao agente público. Tudo bem? Ok. Se bem que há entendimentos isolados de alguma doutrina, entendendo que aqui aplicar-se-ia, olha só, a mesóclise, o prazo geral de 10 anos previsto no Código Civil Brasileiro de 2002. Ok? E para finalizar, última questão, 45. É possível se falar em prescrição intercorrente em ação de improbidade administrativa? Resposta, não, pessoal. Por quê? Falta de previsão legal. A lei de improbidade não fala que há prescrição intercorrente, ou seja, prescrição no curso do processo. Ou seja, mesmo que o processo se alongue muito, se ele foi ajuizado numa data em que não havia ainda a prescrição, está valendo. Mesmo que demore bastante para o juiz julgar, para completar o processo, não há qualquer problema, porque não há prescrição intercorrente. Beleza? Cansei, hein? Foram 45 perguntas aqui de uma vez só. E eu espero que você tenha gostado, porque aqui eu tenho quase certeza que estão englobadas aqui 90% das perguntas de concurso público sobre o tema. Galera, nos vemos no próximo, espero que tenham gostado e tchau, tchau.